Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar para vocês como que é o mercado de trabalho para psicólogos. Bom, eu sou estudante de psicologia, me chamo Danilo e sou psicopedagogo. A área da psicologia está sendo bastante valorizada no mercado atual. Com a crescente de adoecimento mental, o psicólogo está cada vez conseguindo seu espaço dentro da sociedade. As pessoas têm tirado mais seus estigmas, as suas crenças sobre a psicologia, que a psicologia é uma profissão, é uma ciência e a gente precisa ter ética para atuar. Então, o psicólogo ele vai ter uma metodologia comprovada cientificamente, vai ter uma abordagem que vai atuar e isso vai depender muito do seu campo. A gente pode atuar em clínicas, a gente pode atuar na clínica, vou falar onde atuar e um pouquinho de cada área. A clínica, por exemplo, é muito rentável. Então, assim, é mais fácil de inserir no mercado de trabalho pela clínica, porque a gente tem muita demanda. Então, na clínica você pode atender online ou você pode atender presencialmente em um escritório seu ou de alguém com a sala alugada, que a gente chama de sublocação. Dentro da clínica, você vai atuar e você vai lidar com o seu público. Se você vai atender o público geral, ou se você vai atender só apenas crianças, ou apenas adolescentes, ou todos os públicos, adultos, idosos, enfim. Você vai trabalhar com o processo psicoterapêutico, que é a parte onde chega, o cliente chega, conta a demanda e você vai conversar, você vai instruí-lo. Claro que o psicólogo nunca manda fazer alguma coisa, ele instrui o paciente para ele ser autônomo e criar sua própria independência, não depender do psicólogo. Então, o psicólogo ele lida com o paciente para que ele seja o seu próprio terapeuta, digamos assim, seja o seu próprio psicoterapeuta, para ele saber lidar com suas emoções, com seus sentimentos, para lidar mesmo com as questões internas e externas que estão o dificultando viver. Então, alguém que vai procurar você já vai com alguma demanda. Além disso, na clínica você pode trabalhar também com avaliação neuropsicológica. Tem pessoas que não fazem o processo psicoterapêutico, que é as que faz sessões de terapia, de conversas, de orientações, de aconselhamento, mas faz a avaliação psicológica. Por quê? Tem empresas que contratam apenas se fez uma avaliação de aptidão psicológica. Então, um psicólogo pode trabalhar tanto na empresa ou tanto na clínica. Eu conheço psicólogos que trabalham na clínica com atendimento psicoterápico e também atende as empresas fazendo avaliação psicológica. Mas eu conheço também psicólogo que só faz avaliação psicológica, que é um processo de baterias de testes, de escalas e anamnese e entrevista que você vai fazer com pacientes e com pessoas próximas ao paciente, se tiver, para investigar ou chegar à conclusão de alguma coisa. A avaliação psicológica ela não tem apenas fins diagnósticos. Então, tem gente que faz para mapear os sintomas de TDAH, caso tiver dúvida, ou para saber que tipo de TDAH, porque o diagnóstico é clínico. Então, a avaliação psicológica serve para embasar se eu tiver dúvida e também para saber que tipo de TDAH a pessoa tem. Autismo, a mesma coisa. Mas tem pessoas que fazem avaliação psicológica para saber suas aptidões, o que você gosta, quais suas dificuldades, qual é a sua personalidade. E nem sempre vai ter um diagnóstico por trás disso, de uma patologia, de uma psicopatologia. Nem sempre vai ter. Então, vai depender muito do seu foco. Agora, você pode trabalhar na empresa, que chamamos de psicologia organizacional e do trabalho, que você vai atuar diretamente com colaboradores de uma instituição. A empresa ela tem agora a obrigatoriedade de colocar, na verdade, de mapear riscos psicossociais. E o psicólogo ele é fundamental para isso. Então ele vai ver aonde tem riscos psicossociais dentro da empresa e criar um plano de ação para prevenir esse risco. Então não tem os riscos químico, físico, agora vai ter psicossocial. E, por exemplo, dentro da empresa você pode trabalhar como recrutador, também é uma função, é uma atuação de trabalho, é uma área de trabalho
e você pode trabalhar com recrutamento e seleção. Isso faz parte do RH da empresa. O psicólogo pode trabalhar com isso. O psicólogo pode trabalhar também com clima organizacional, ele pode trabalhar no RH em desenvolvimento de pessoas, mas é importante que a gente saiba colocar os nossos limites, porque muitas empresas contratam o psicólogo para trabalhar o clima e a organização da empresa e quer que a gente faça recrutamento, quer que a gente faça trabalho no RH, coisa que o RH faz, que faz pagamento. E não é assim. A gente precisa atuar, se a gente for contratado para recrutamento e seleção, que seja para recrutamento e seleção. Se for para gerente de RH, que seja para gerente de RH. E não confundir as funções do psicólogo. Porque o psicólogo dentro da empresa, ele não faz atendimento psicológico, ele faz acolhimento, ele ouve o colaborador e a partir disso ele vai dar orientação para os colaboradores. E o psicólogo não pode falar para o chefe o que o colaborador falou, isso é antiético, vai contra a ética do psicólogo e você pode sofrer punições por isso. Então você vai atuar e você vai receber, você vai dar esse suporte, esse acolhimento ao colaborador. Já você pode atuar também na parte de hospitalar. Dentro do hospitalar, você vai lidar muito com questões relacionadas ao luto, à dor, à finitude do ser humano. Por quê? São pessoas internadas, por exemplo, que você vai precisar conversar e fazer um acolhimento e uma sessão breve de psicológica. Porque você não pode fazer uma sessão, um atendimento longo de 12 sessões, porque você não sabe se teve alta ou não. Então você vai fazer um atendimento breve para dar suporte e acolhimento àquele paciente e também os seus familiares. Então você vai lidar muito com questões de luto, com medo da finitude, medo da morte, insegurança. Tudo isso você vai ter contato. Uma outra área importante e interessante também é escolar. Você vai atuar dentro de uma escola. Lá você também não vai fazer atendimento psicológico, você vai fazer acolhimento e lidar com questões de diversidade na escola. Então, uma criança que tem dificuldade em ficar na sala parada, sentada, olhando para o quadro, você pode criar um processo interventivo para essa criança. Se o professor está com uma metodologia difícil para essa criança, você pode, junto com outros profissionais, criar um cronograma de estudos, de uma melhor forma de expressar do professor, de metodologia mais ativas. Você vai atuar também. Você atua com a equipe, com uma relação de um com o outro, a relação com os pais. Você vai lidar com questões de bullying, de racismo, toda essa questão que envolve o processamento psicológico do aluno, do discente, você pode lidar. Então é muito interessante a escolar, porque você vai ter contato direto com os pais também, você vai ter direto contato com os alunos, o incentivando a buscar saúde mental, porque a saúde mental, se ela não estiver boa, saudável, ela vai interferir diretamente na aprendizagem. Isso é fato, isso é científico, isso é comprovado, que alunos enfrentam dificuldades ao enfrentar desafios emocionais, como depressão, como ansiedade, principalmente na adolescência, que é esse momento de transição e tem muitas mudanças hormonais. Então é importante que o psicólogo esteja ciente dessas condições para que possa ter a melhor intervenção. E uma outra área também que a gente tem é a jurídica, que eu acho interessantíssimo, que você pode atuar junto ao juiz na parte jurídica. Um dos exemplos assim mais precisos e simples de ser compreendido é em uma adoção de criança. Passa por um processo de adoção. Não sei se você assistiu aquela série Adolescência, e você vai ver que o adolescente ele enfrenta desafios. Ele fez, supostamente ele fez um crime e a psicóloga foi conversar com ele. E a psicóloga não estava ali simplesmente para saber se ele matou ou não, mas para ouvi-lo, para entendê-lo, para entender o porquê o levou a fazer essas demandas. E tem informações que o psicólogo não pode revelar, porque tem questões éticas, mas o psicólogo na parte jurídica, ele vai ter ele é um fator importante, porque o relatório que é criado pelo psicólogo pode pode influenciar ou não uma decisão do juiz. Então, a questão de adoção
O psicólogo precisa ver se os responsáveis que querem adotar têm condições psicológicas, mentais para cuidar de uma criança. Então, vai fazer um acompanhamento, vai entender também se a criança se sente confortável com essas pessoas que querem adoção, que querem adotar uma criança. Então, não é simplesmente entregar a criança na mão de uma pessoa que quer adotar e pronto. Precisa entender o porquê, por que você quer adotar uma criança, por que você escolheu essa criança, vocês têm condições psicológicas para cuidar dessa criança ou não tem, como que vocês lidam com a frustração, o quarto, o trabalho, o tempo de qualidade com a criança vocês têm. Então, várias nuances que o psicólogo precisa estar atento. E isso você vai ver tudo na graduação. Depois vocês vão para uma especialização, que aí vocês vão aprofundar em uma área que vocês vão conhecer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui foi de eu acho que é importante falar a área e um pouquinho da área, para não ficar muito vago. E se vocês quiserem a parte 2, pode comentar aqui que eu vou colocar para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e obrigado.